Olá, essa aqui é a Chapeuzinho. A gente vai fazer ela em 3 aulas e mostrar alguns detalhes aqui, que o capuz, né, ele sai, é uma peça separada e a gente prende só por esse lacinho aqui. A cabeça dela, ela gira para os lados, como todos os outros que a gente tem aqui no canal. A blusinha também é separada. A saia eu já fiz junto, que é para poder facilitar. E de bônus essa cesta cheia de guloseimas aqui. E essa parte eu mostro como que eu fiz. Eu comprei uma massinha aqui, que é uma massinha com argila. Eu queria muito ter feito de biscuit, mas na papelaria que eu fui não tinha massinha de biscuit branca, só tinha das coloridas. Então eu achei que essa aqui iria funcionar. Peguei essa cor aqui que bem básica, eu acho que é a tradicional, não tinha dessas outras, não tinha dessa massinha que fosse de outras cores. E foi R$ 9,50 e é bastante. Eu quero muito usar para fazer detalhes em outros personagens. Ela seca sozinha, não mancha, tem um cheiro maravilhoso. E eu consegui fazer essas guloseimas para ela poder colocar na cestinha, que ficou muito bonitinho e muito pequenininho. Então eu mostro detalhes de como que a gente faz essa parte, esse bolo gigante. Essa parte aqui para colocar na cestinha para ela poder levar. Eu fiz usando a agulha 2,5 e fio balão pro corpo, o branco aqui da meia e o pezinho, e fio bela para a saia, blusa, capuz e cabelo. Você pode usar qualquer fio. Ela fica com cerca de 30 centímetros usando a agulha 2,5. Então, se você usar a agulha 2,5 ali, ela vai ficar nesse tamanho também. Mas se você usar a agulha 2,5, mas o fio amigurumi, ela vai ficar um pouquinho só maior, não sei exatamente quanto, mas provavelmente ela vai passar de 30 centímetros. Nessa primeira aula, a gente já começa fazendo dos pezinhos até aqui, até a saia. Agora a gente vai fazer esse pezinho aqui, os dois são iguaizinhos, então eu já adiantei um. E a gente vai fazer o outro agora, depois você volta o vídeo para poder pegar ele desde o começo, para começar aqui do começo, para a gente poder refazer a segunda parte. Então, vou começar aqui com um nó corrediço, deixa só um pouquinho de fio, não precisa ser muito, a gente não vai usar ele depois. E eu começo com 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai começar pela perna esquerda. Eu vou fazer as duas junto, né? Só pra avisar, sei lá. Vou pular essa primeira correntinha. Na segunda, aqui na parte de trás, tem umas bolinhas aqui. Eu encaixo nelas pra gente começar a fazer esses pontos baixos. Eu vou voltar com 7 pontos. Então, pegando nessa parte de trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no final eu vou colocar 5 pontos juntos. Então, encaixo nesse último, já começo contando os 5. 1, 2, 3, vou virar esse nozinho lá pra trás, passando aqui. Assim ele fica com acabamento muito bom. E continuar aqui, ó, 4 e 5. Essa linha já tá pra parte de trás, pra parte de dentro do sapatinho, então já tá com acabamento. Nessa parte aqui da frente, mais 6 pontos. Então aqui já tem o desenho organizado de cada pontinho, de cada correntinha. É só encaixar aqui no primeiro, fica bem mais apertado. E é essa a ideia, para que não fique buraquinho. É muito comum a gente encontrar essa parte de baixo do pezinho, né? Principalmente usando o preto, com o enchimento, que dá pra ver o enchimento lá dentro. Aí fica bem feio. Então, fazendo desse jeito, pegando naquela alcinha lá de trás, a gente consegue deixar ele bem apertadinho. 4, 5 e 6. Nesse último pontinho aqui, eu vou fazer um aumento. Ele vai acabar cobrindo aquela correntinha que a gente pulou. E é essa a ideia. Pronto. Fiz o meu aumento. A gente tem aqui 20 pontos. Vou colocar um marcador
aqui nesse último ponto, vou até pegar desse pezinho ali. Essa cor clara vai facilitar bastante. Agora eu já começo a segunda carreira. Esse aqui vai ser o meu último ponto. Começo a segunda carreira fazendo um aumento. E agora 6 meio ponto alto. Para isso, primeiro laça. E agora eu vou fazer como um ponto baixo normal. Encaixa, traz o fio aqui pra frente, laça e tira tudo. Primeiro a gente laça, traz o fio pra frente, laça e tira tudo. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Nesses 5 pontinhos aqui da lateral, vou fazer 5 aumentos. Então, volta pro ponto baixo e faz 2 pontos baixos dentro de cada pontinho que a gente tem aqui. Já fiz um aumento, 2, 3, 4, 5. E agora, 6 meio ponto alto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento em ponto baixo normal. Agora a gente só vai trabalhar em ponto baixo. Só esses meio ponto alto que tem. E por último, um ponto baixo. É só nessa parte aqui do pé que tem esse meio ponto alto. O resto é tudo ponto baixo. Passando o marcador para cima. Temos 27 pontos agora. A gente fez alguns aumentos aqui. E nessa próxima carreira, encaixo no meio do ponto, vou usar a alcinha lá de trás para sustentar os meus pontos. Eu vou fazer ponto baixo em cada pontinho desse que a gente já tem, usando só a alça lá de trás. Desse jeito a gente consegue definir a solinha e já vai virando o sapato. Já tô chegando aqui no final, marcador para cima. E agora eu vou fazer mais uma carreira, só que agora pegando o ponto normalmente, contornando esses 27 pontos. Agora sim, a gente consegue definir aqui a altura do sapatinho direito. Como vai ficando bem retinho. Aqui, ó. Continuar fazendo essa carreira de 27 pontos, pegando nas alças, pegando o ponto normalmente. Chegando no final, marcador para cima. Nessa próxima carreira, a gente já vai começar a fechar esse sapatinho. E eu começo com 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora 2 diminuições seguidas. Agora faz como um ponto baixo. Traz o fio para frente, laça e tira tudo. De novo, já vira o ganchinho para cima, pega a primeira e a segunda gancho para baixo, traz o fio para frente, laça e tira tudo. Fizemos as 2 diminuições. Nesse meio aqui, 2 pontos comuns, pontos baixos, mais 2 diminuições. Então, aqui a primeira, já emendo aqui, já fiz a segunda. E para terminar, 8 pontos, até o final. Chegando aqui no final, só vou puxar o fio aqui, vou deixar ele guardadinho. A gente vai trocar de cor, mas não corta esse fio preto por enquanto. Eu vou encaixar aqui, ó, nessa primeira alcinha e na segunda. Vou pegar o meu fio branco, colocar só um pouquinho aqui na frente. E aí eu encaixo aqui e pode puxar como se fosse uma correntinha passando aqui por dentro. Pronto, assim a troca de cor já está feita. Lembra de trazer aqui, ó, esse fio preto para frente
e deixar o fio branco lá pra trás. Essa alcinha aqui do começo. Pronto. Vamos trabalhar agora na alça de trás. Vou fazer 23 pontos baixíssimos. A gente tem 23 pontos aqui. Então, usando só a alça lá de trás, a gente faz esses pontos baixíssimos. É só trazer o fio pra frente e já puxa direto da corrente. Por toda a volta. Chegando aqui no final desses pontos baixíssimos, repara que ainda tem aqui o preto. A gente não vai mexer nele. Só vou pegar na alcinha de trás, então puxa esse fiozinho aqui pra frente. E ainda usa ali a alcinha de trás. Sem finalizar com esse preto. Esse aqui vai ser o meu último ponto. A gente não precisa colocar o marcador ainda, não precisa subir esse marcador. Vamos continuar seguindo também nas alças de trás por 8 pontos. Então, eu prefiro até virar assim o gancho pra cima, como se fosse uma diminuição, para poder pegar a alcinha lá de trás. Pra mim fica mais fácil quando a gente usa aqui os pontos baixíssimos, porque eles são bem mais apertados. Eu vou seguir aqui com 8 pontos. Então, esse aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, uma diminuição. Para fazer a diminuição usando as alças de trás e ainda num ponto baixíssimo, a gente vai fazer ela um pouco diferente. Eu vou encaixar a agulha nesse primeiro e vou trazer o fio para frente. Vou no segundo também e trago o fio para frente. Tem 3 aqui na agulha. Agora eu vou laçar e puxar tudo. Fiquei com um só. Então, eu fiz uma diminuição usando as alças lá de trás. Agora eu vou fazer isso de novo. Esse DT aí é de diminuição tripla, só que pegando 3 pontinhos, 3 alcinhas, desse mesmo jeito. A gente fez agora usando só 2. Vamos fazer usando 3, esses 3 aqui do meio. Então, vou pegar aqui o primeiro e trago o fio pra frente. Deixa guardadinho aqui. Vou pegar o segundo, trago o fio pra frente. E o terceiro, trago o fio pra frente. Olha, tem 4 na minha agulha. Laça e passa por dentro de todas essas alcinhas. Tem que fazer bem apertadinho para não ficar com buraco aqui. E de novo, mais uma diminuição. Só que agora, só 2. Traz o fio pra frente desse primeiro. Traz o fio pra frente desse segundo. Tenho esses 3 na agulha, laça e puxa esses 3. E eu vou finalizar aqui com mais 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais uma diminuição nesse final. Do mesmo jeito, com 2 só, trazendo o fio para frente, laça e tira tudo. Agora sim eu consigo passar esse marcador aqui para cima. Vou organizar isso aqui, ó, puxando o marcador mais lá para dentro e deixando esses 2 fios guardados aqui dentro. Vamos continuar com esse branco, mais um pouquinho. Agora, a gente já tem marcado aqui que é o último. Pode deixar esse fio preto guardado aqui, a gente já vai usar. Em branco, eu já começo com uma diminuição, agora do jeito tradicional, pegando as alcinhas ali na frente. 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. Aquela diminuição tripla, mas de um jeito tradicional. Então, vou pegar 3 alcinhas aqui da frente. 1, 2 e 3. Para que não tenha buraquinho, eu vou puxar aqui agora, para deixar bem apertado. E aí, eu vou passar o fio por dentro delas todas, laça e tira tudo. Uma diminuição comum. E termino com 5 pontos. 1, 2,
3, 4, 5 pontos. Vou colocar um pouquinho só de enchimento aqui, para facilitar a gente pegar. Chegando no final, vou subir aqui o meu marcador. E agora vamos finalizar com esse preto. Deixa o branco aqui, ó, de lado. Deixa eu desembolar ele um pouquinho. Deixar ele aqui de lado, a gente já vai voltar para ele. Eu só quero terminar logo com esse fio aqui. Encaixei na agulha, voltei para a posição original. E com ele eu vou fazer 8 pontos pegando nessa alcinha aqui da frente. A gente já usou a alça de trás para fazer aqueles 23 pontos baixíssimos e sobrou essas alcinhas da frente. É nelas que a gente vai fazer esses pontinhos agora. Então, vou contar aqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição, a diminuição daquele mesmo jeito, quando a gente usa só uma alcinha. Então, vou trazer o fio aqui pra frente da primeira, vou trazer o fio pra frente da segunda, laço e tira tudo. Fiz a diminuição. Aqui na frente, 3 pontos baixos. Um em cada alcinha. Um na próxima alcinha. O segundo e na próxima alcinha o terceiro. Agora, mais uma diminuição. 1, 2, já tenho os 3 aqui, laço e tira tudo. E aí, vou terminar com os mesmos 8 pontos, aqueles que a gente começou, para deixar bem simétrico. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora pode cortar o fio. Vou deixar só um pouquinho aqui para que a gente consiga colocar ele numa agulha para finalizar. Eu tirei o enchimento aqui, esse pouquinho, para poder passar o fio lá do começo daquele nó corrediço, o preto, ali para baixo. Assim a gente consegue usar esses 2 fios para fazer os 2 nós. Vou encaixar agora esse fiozinho aqui na agulha. E com a agulha aqui, eu vou pular um ponto, vou no segundo, de baixo para cima, passo ali para trás, vou no último e encaixo aqui, ó. É só puxar essa alcinha de cima para deixar todo mundo do mesmo tamanho. E aí a gente termina com esse acabamento muito bom. Vou encaixar essa agulha ali para dentro e sair no mesmo lugar que aquele fiozinho que eu puxei. Esse pezinho ficou vazio agora de novo. Mas por ser no começo, fica bem fácil de tirar o enchimento e a gente conseguir colocar. E aí aqui, 1, 2, é só empurrar esse nozinho ali pra dentro. Vou cortar aqui, ó. E vou empurrar o nozinho. E devolver o enchimento que eu tinha tirado. Então, pro segundo pezinho, você já lembra de deixar esse fio ali pra trás. Assim já vai ficar um pouco mais fácil. E agora sim, temos só o marcador e o fio branco. Vamos continuar subindo. Vamos fazer agora 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição aqui bem na frente, bem no meio. E termino com 6 pontos. Até o meu marcador. 2, 3, 4, 5, 6. Temos 12 pontos. Vou passar esse marcador para cima e vou contornar agora esses 12 pontos, fazendo um pontinho para cada ponto. Marcador para cima. Agora eu começo com 11 pontos. É quase toda a volta.
porque em cima do marcador a gente vai fazer um aumento. Então, vou basicamente contornar tudo aqui. Para fazer um aumento só em cima do marcador. Um aumento. Agora temos 13 pontos. Na próxima carreira, vou fazer esses 13 pontos de novo. Terminamos a parte do pezinho e estamos na carreira 13. Vou cortar. Então, até aqui, guardar esse branco que a gente vai usar daqui a pouco. Até aqui os pezinhos são completamente iguais. Vamos fazer só essa parte aqui de cima. Então, vou voltar aqui com preto. Deixa um pouquinho de fio para que a gente faça o nozinho daqui a pouco. Vou tirar, fiz aqui o nó corrediço, e eu vou tirar ele da minha agulha. Deixa só a bolinha aqui. Aqui na frente, eu vou separar 5 pontos. Então, mira o pontinho do meio, esse aqui. E aí, eu conto mais 2 para um lado, mais 2 para o outro. Pronto. Então, eu separei aqui meus 5 pontos. É nesse primeiro pontinho aqui que eu vou encaixar. Eu vou usar a alça lá de trás. Então, eu encaixo a minha agulha no meio do ponto. Vou devolver esse anelzinho aqui para minha agulha. Calma. Encaixa. E passa ele aqui por dentro, ó. Já vai ficar ajustado e o nozinho vai ficar lá pra dentro, pra ficar mais bonitinho. E agora eu vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqueles 5 pontos que a gente contou. Esse que a gente tá não conta. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, na alcinha de trás, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, encaixa nessa alcinha aqui, ó. Dessa parte aqui de dentro. E aqui. Ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Pode puxar. Aqui tá um pouquinho frouxo porque não tem tanto enchimento quanto tem esse aqui. Vai ficar mais apertadinho depois que a gente colocar enchimento. Tá todo murcho. Vou encaixar a agulha nesse primeiro fiozinho, que foi do nó corrediço. E aí, eu vou espetar a agulha aqui por dentro e trazer para qualquer lado, qualquer pontinho daqui de trás, ó. Puxa bastante, até aí todo. Pronto. Vou encaixar a agulha aqui desse mesmo jeito. Vou espetar aqui. Mas eu vou lá pro mesmo lugar do outro lado, no mesmo ponto. Pronto. E aqui é só fazer 2 nós, cortar e empurrar o nozinho. 1, 2, corta e empurra o nozinho e tá feita essa parte aqui do sapatinho. A gente precisa colocar enchimento agora. Agora sim, os dois estão iguaizinhos até a carreira 12. A gente tem 13 pontos. Então, você volta o vídeo para poder fazer e ficar já com os 2 pezinhos. Feito isso, vamos escolher qualquer um. Trazer a cor que a gente está usando para a pele dela de novo, para a gente poder emendar e continuar fazendo. Lembrando que essa aqui é a perna esquerda, a primeira perna. Bom, eu só cortei o fio, né, desse pezinho por ser o primeiro. O primeiro você tem que cortar para você poder ter o branco para poder fazer o segundo pé. No segundo pezinho não precisa cortar, porque depois a gente vai emendar esse fio. Vai fazer um detalhe como a gente fez aqui no sapato, né? De usar a mesma carreira para fazer na alça de trás e na alça da frente. Um detalhe aqui na meia, para ficar como se a meia estivesse realmente para fora da perna. Então, a sugestão é que na segunda perninha, no segundo pezinho, não corte o fio branco. Deixa ele ali de lado e você volta, faz a primeira perninha, depois a gente volta para fazer a segunda. Bom, por ser o primeiro pezinho e estar com o fio cortado, vamos emendar aqui. Tem essa primeira e essa segunda alcinha do ponto.
eu vou encaixar a minha agulha passando por dentro dela, essas duas alcinhas. O fio que eu escolhi para fazer a pele, um pouquinho só aqui na frente, eu vou puxar ele como uma correntinha, desse jeito. Temos aqui 13 pontos, vamos fazer 13 pontos baixíssimos usando só a alça lá de trás. Tô chegando aqui, lembra como a gente fez quando a gente passou os pontos baixíssimos pelo preto? Traz o fiozinho branco aqui pra frente, inclusive esse fundo ali, deixa desse lado. E continuo usando a alcinha de trás aqui para poder passar os pontos baixíssimos, desse jeito. Assim, ó. Vamos continuar a fazer só mais uma carreira e depois a gente finaliza com esse branco. Para começar, usando também as alças de trás, vou até virar para poder ficar mais fácil de pegar. Começo fazendo um ponto baixo, um aumento no próximo. E agora eu vou até o meu marcador, não tem marcador ainda, mas são 11 pontos. Até o final, fazendo ponto baixo aqui, em cada pontinho desse. A gente já começou a panturrilha agora. Cheguei no último pontinho. Vou largar isso aqui, devolver o meu marcador, porque eu tirei. Agora eu vou usar um de cor mais escura, porque aquele rosinha vai confundir ele na frente. E agora vamos finalizar com o branco. Como a gente cortou o fio, vou mostrar como que faz para poder emendar. Então, já tem várias dicas num vídeo só. Como a gente faz para poder emendar o fio que a gente cortou? Vou deixar o fio aqui na frente, esse que vem do novelo. E o que eu quero emendar, agora sim, vai ficar na frente dele. O do novelo vai ficar por trás, fazendo um X. Esse do novelo que está por trás, ele vai passar aqui pra frente e eu vou pegar ele aqui atrás. Desse jeito, ó. Passou aqui pela frente e eu pego ele aqui por trás. Esse movimento, ainda assim, continua num X. Ó. E com esses dois fiozinhos aqui em cima, eu vou fazer um nó. Mas sem apertar, só o movimento do nó. Pronto. Então, eu fiz o mesmo movimento embaixo e em cima. Vou segurar esses dois juntos e esses dois juntos e vou puxar os dois ao mesmo tempo. E agora eu posso puxar bastante. Isso aqui não vai mais soltar. E posso cortar essas duas perninhas o mais rente possível, sem cortar o nó. Pronto. E o fio tá emendado. Esse nozinho, a gente vai deixar ele escondido lá pra trás, mas é tão pequenininho que quase não dá pra perceber. Vou puxar aqui, a gente vai continuar costurando com o branco, usando as alcinhas da frente. E eu vou fazer um detalhe bem fofinho, que vai ser uma correntinha. E nessa próxima alcinha, que eu vou virar minha agulha para poder pegar, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E na próxima alcinha, um ponto baixíssimo. Vou fazendo assim até o final. Uma correntinha e um baixíssimo. Cheguei no nozinho, eu vou deixar ele ali pra trás, ó. Tá aqui pra parte de trás, sempre. Uma correntinha e continuar aqui, só pra mostrar o nozinho. Cheguei no meu último ponto baixíssimo aqui. Pegar assim é mais fácil. Pronto, é só cortar o fio, agora é de verdade. Eu vou cortar ele. E aqui, deixa eu organizar. A gente já tem um fio solto, esse do começo da pele. Então, é só passar ele ali pra dentro. Vou encaixar a minha agulha pelo lado de dentro.
até essa pontinha, pelo lado de dentro, até bem pertinho aqui desse branco. E vou puxar o branco lá pra dentro. Pronto. Aqui, na parte de dentro, só tem o branco e essa cor que eu escolhi pra pele. Vou fazer os 2 nós. Pode empurrar eles ali pra dentro, ou você pode cortar o nozinho. Eu vou empurrar, que bom que já faz parte ali do meu enchimento. Não precisava desse fio todo grande, assim, esse fio branco, grandão. Mas aí a gente termina com esse fio, o branco. E olha só o detalhe que ficou na meia. Depois que a gente crescer mais um pouquinho a panturrilha, vai dar pra perceber ainda mais. Vou organizar assim. E vou usar essa parte aqui do marcador para ficar pulando para cima e para baixo. Agora, só o fio aqui da panturrilha. E o meu marcador. Próxima carreira, 12 pontos, pegando os pontos normalmente. 2, um aumento. E um ponto em cima do meu marcador. Temos 15 pontos agora. Vou passar o marcador para cima. Próxima carreira começa com 2 pontos. 1, 2, um aumento. Agora eu vou caminhar com ponto baixo até chegar no meu marcador. Serão 12 pontos. Marcador para cima, temos 16 pontos agora e vamos subir 4 carreiras contornando esses 16 pontos. E já dá para colocar bem mais enchimento aqui, até a meia. Tenho aqui as 4 carreiras, marcador para cima. Vamos fazer agora a parte da coxa. Começar com 14 pontos, quase até o final. E uma diminuição aqui no finalzinho. Marcador para cima. Começo com 2 pontos. 1, 2, uma diminuição. E agora eu vou com ponto baixo até o final, serão 11 pontos. Marcador para cima. Agora a gente vai definir o joelho. Para isso, primeiro vamos amassar assim, ó, essa panturrilhinha, para poder mirar onde que ficam os 3 pontos bem do meio. Para mim, acho que são esses aqui. Vou colocar até um alfinete para poder marcar aqui para vocês. Aqui. Eu vou contar quantos pontos eu preciso fazer até chegar aqui antes desse alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí já chega o meu alfinete. Eu acho que aqui fica bom para colocar o joelho. Aí você amassa o seu sim e vê onde que você consegue colocar esse joelhinho e anota. Então, vou começar fazendo esses 6 pontos até chegar ali naqueles que eu marquei. 2, 3, 4, 5, 6. E agora, 3 aumentos seguidos. Então, naqueles 3 pontinhos que a gente marcou, é um aumento para cada. Fiz aqui o primeiro aumento. Do lado, o segundo. E aí, do lado, opa, o terceiro. E aqui, pra mim, eu termino com 5 pontos. Mas você vai até o marcador com um ponto baixo. A gente tem 17 pontos. Mesmo o seu não tendo começado com 6, nem terminado com 5. Os dois estão com a mesma quantidade de pontos, é isso que importa. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a parte de trás. Mirar onde que fica aqui a parte atrás, sabe? Bem no meiozinho. Eu acho que é esse ponto aqui. Então, eu tenho que fazer um pontinho antes.
e depois o meu aumento, que é esse ponto que eu acho que tá aqui bem no meio. Agora eu vou contornar de ponto baixo até chegar no meu marcador. Só esses dois aqui que eu gosto de fazer personalizado, né? Para que cada um faça os aumentos de acordo com a sua peça. Esse último nem precisava tanto, mas o joelho precisa muito, porque mesmo pedindo para fazer com ponto X, tem gente que não gosta e prefere fazer com ponto VI, então a peça fica de ladinho. E aí, se seguisse a minha receita, esse joelho poderia sim ficar de lado. A panturrilha não tem problema se ela ficar de lado ou se ficar atrás, mas o joelho tem. Né? Não seria nada interessante se tivesse um joelho desse lado aqui, ficaria esquisito. Chegando aqui no final, com os 18 pontos que a gente tem, eu vou subir agora 5 carreiras, contornando esses 18 pontos, que é a parte da coxa. Fiz aqui as 5 carreiras e agora é bem opcional, eu vou trocar de cor para fazer como um shortinho por baixo da saia do vestido. Então, a gente vai trocar de cor daquele mesmo jeito, passando aqui por dentro dessas duas alcinhas. E eu vou usar esse rosinha aqui no lugar. Pode ser qualquer cor, inclusive o branco aqui, acho que ficaria bem legal também. Ou nem precisa trocar. E agora eu vou subir 3 carreiras, contornando aqui também esses 18 pontos. Não vou fazer na alça de trás, não vai ter detalhe. Essa parte aqui é bem simples, é só para não continuar com a pele como se ela não tivesse nada embaixo do vestido. E esse rosinha aqui até que é bem parecido com a cor da pele dela, só que é mais brilhante. Lembra que eu faço a pele com esse que é um pouquinho mais fosco, né? Não tem tanto brilho e as roupas sempre têm um pouquinho mais de brilho. Vou puxar aqui para poder finalizar a cor que eu já estava usando e vou cortar. Não preciso mais para essa perninha. E aqui eu consigo fazer 2 nós, ó, o começo e o finalzinho. Deixei bem pouquinho o fio, mas é o suficiente. 1, 2 e deixo aqui para dentro. Vai fazer parte do enchimento ali. E agora 3 carreiras. Aqui vou só costurando até ter os 3 pontinhos bem acima aqui do marcador, como a gente fez nas outras vezes. As 3 carreiras fica bem parecida aqui mesmo com a cor. Passar para cima. Lembrando, a gente tem 18 pontos. E nessa última carreira dessa perninha esquerda, eu vou fazer apenas 14. Então, eu não vou até o final. Vamos contar aqui os 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E acaba por aqui. Posso cortar o meu fio. Não precisa ser muito longo, não. Pode tirar e eu vou passar ele lá pra trás. Só pode tirar os marcadores. A gente precisa colocar enchimento aqui, passando desse joelhinho. E eu gosto sempre de pintar um pouquinho esse joelho, ó. Eu pego aqui bem pouquinho mesmo, até tiro o excesso para poder passar aqui nesses 3 pontinhos, 3 aumentos. Nesses 3 aumentos aqui é o meu joelho. E aí eu passo um pouquinho. Assim, para poder marcar esse joelhinho. Conforme a gente for mexendo na perninha, ele vai esfumando esse joelhinho e vai saindo um pouquinho.
mas eu gosto de marcar ele. Fica bem bonitinho. Vamos deixar, então, essa perninha de lado. E a gente vai começar, então, quase que do zero, a perna direita. Então, tem aqui esse pezinho até a carreira 12. A gente vai continuar a partir da carreira 13. Você provavelmente não cortou o fio branco depois que terminou esse segundo pezinho. Não tem problema não, deixa ele só de lado. Eu vou emendar aqui a cor para a pele. E a gente vai fazer 13 pontos baixíssimos. Usando essa nova cor. Vou organizar um pouco. Esse fio branco, ele tem que passar aqui para dentro, o do seu novelo, mesmo que ainda esteja com novelo. E essa pontinha aqui também. Cheguei no último, aquele ponto que já tem gente. Vou pegar só na alcinha de trás. Pronto. Eu preciso passar o fio, né, do novelo aqui pra frente, que ele tá teimando em ficar lá na parte de trás. Mas ele tem que ficar aqui na frente, senão vai dar errado. Eu já vou fazer mais uma carreira antes da gente fazer aquele detalhe da meia, bem bonitinho. Então, pegando na alça de trás também, aproveito e viro a agulha assim para poder facilitar. Eu vou começar com 8 pontos. Agora um aumento, depois daqueles 8 pontos. Então, 2 pontos aqui dentro dessa alcinha. E eu vou terminar com 4 pontos até chegar ali no final. Um. 2. 3 e o último aqui. 4. Vou puxar. E agora vamos terminar com esse fio branco logo. Se você tiver cortado o seu, a gente emenda aqui de novo junto. Se já estiver no novelo, não tem problema não. O do novelo eu vou deixar aqui na minha mão. Vou fazer um pouco mais rápido do que eu fiz da primeira vez. E o que eu quero emendar, ele vai por cima. Esse do novelo, eu vou passar ele aqui por baixo. Vou pegar e devolver para o mesmo lugar. Então, passa aqui por baixo e devolve aqui para cima, para o mesmo lugar. Esses 2 fiozinhos vou dar um nó, sem apertar. E aí, eles ficam iguaizinhos. Eu vou puxar os 2 desse lado e os 2 desse lado de cá. Assim. Puxa aqui em cima. Pode cortar mais rente que conseguir. E já tá emendado. Para esse detalhe, começo com uma correntinha. E agora, no ponto baixíssimo, aqui, dessa alcinha branca ainda, da frente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo ponto, nessa alcinha da frente, baixíssimo. E aí, eu vou só intercalando aqui uma correntinha e um baixíssimo até chegar no final. Lembra de deixar um nozinho para a parte de trás, se você tiver esse nozinho aí também. Aqui no último ponto baixíssimo. Acabei. Posso cortar o fio, não precisa ser longo não. E deixar o branco ali de lado, que a gente só vai usar lá na frente. Esse aqui era o meu marcador, só que é super clarinho. Eu vou trocar e vou colocar esse vinho. Fica bem mais fácil aqui no meu último ponto. Levar a pontinha desse marcador lá pra dentro. E eu tenho aqui o começo do fio, que foi a cor da pele. Eu vou puxar aqui, encaixando por dentro.
bem rente aqui com esse branco. Tenho que sair aqui com a agulha para poder puxar esse fiozinho ali para dentro para eu conseguir fazer os 2 nós, como foi no meu primeiro pezinho, ó. Vou fazer 2 nós com esses 2 fios, o começo da pele e o final aqui da meia. Você pode cortar ou só empurra eles ali para dentro. E agora, ficamos de novo só com o marcador e o fio do novelo. A gente consegue continuar subindo. E para continuar pegando o ponto normalmente, começo com 12 pontos. Um aumento. E termino com um pontinho só. Temos 15 pontos. Agora, 9 pontos. Um aumento. E termino com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Ficamos com 16 pontos. E agora eu vou subir 4 carreiras contornando esses 16 pontos, que é pra gente poder fazer a panturrilha. E coloque enchimento aqui no pezinho para ele não ficar tão murcho. As 4 carreiras da panturrilha, marcador para cima. Vamos começar a marcar agora a coxa. Começo com 14 pontos, quase até o final. Vou fazer até faltarem 2 para terminar a carreira. Pronto. E aí, com esses 2 que estão faltando, uma diminuição. Marcador para cima. Começo com 10 pontos. Agora tem que contar. 10 pontos, uma diminuição. E eu vou terminar aqui com 3 pontinhos. 1, 2, 3. Marcador para cima. Chegou o joelho de novo, é só apertar. Eu vou marcar aqui os 3 pontinhos do joelho. Vou botar aquele alfinete de novo. Eu acho que são esses 3 aqui. E agora eu preciso contar quantos pontos eu tenho que fazer até chegar ali. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou tirar. E vou fazer esses 5 pontinhos aqui até chegar ali naquele meio. Então, você marca aí qualzinho foi para aquela outra perna. 1, 2, 3, 4, 5. Nesses próximos 3 pontos, vou fazer 3 aumentos. Um aumento em cada ponto. Fiz o primeiro, no próximo ponto vou fazer o segundo aumento. E no próximo ponto, o terceiro aumento. E agora eu vou terminar com 6 pontos, porque é a quantidade de pontos que tem aqui até chegar no final. Talvez para você seja diferente. Assim como foi na outra perna, eu vou também dar essa dica para esse próximo pontinho aqui, que fica bem no final. Eu quero botar ele bem no meio, então vai ser aqui, ó, até exatamente em cima do marcador. Lembra, a gente também fez desse mesmo jeito para outra perna. No meu caso, eu vou contornar aqui tudo e no final, em cima do marcador, eu vou fazer um aumento. Caso o seu pontinho no meio seja esse primeiro, já começa com um aumento. E é no olho que a gente vai ver isso. Coloca assim a agulha e mira. Acho que é o primeiro. E você coloca logo esse aumento aí. Não faz tanta diferença assim. Ele só precisa ficar na parte de trás. Então, vou passar
aqui pontos baixos em cima desses aumentos todos aqui, para poder definir o joelho, até chegar naquele aumento. Pronto, e vou fazer o aumento que eu achei que fica aqui bem na parte de trás. Temos 18 pontos, e agora vamos subir a coxa. E vou fazer 5 carreiras contornando esses 18 pontos. Vamos colocar enchimento aqui, o meu tá só até o pé. Aí, como eu sempre uso a agulha ou uma pinça, eu consigo encaixar mais fundo esse enchimento. Mas eu vou fazer isso antes de subir a coxinha. A coxinha não, parece de frango. Antes de subir a coxa. Depois dessas 5 carreiras, já coloquei enchimento, tá até aqui a panturrilha. Não sei se... Ali, ó, dá pra ver um pouquinho. Até aqui a panturrilhinha. O resto já tá bem durinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos trocar de cor para aquele rosinha. Se você não estiver usando uma nova cor, é só seguir. E aí ela vai ficar sem a parte de baixo. Mas é só continuar usando a mesma cor. Essa cor que você escolheu para a pele. Eu já posso cortar esse fio aqui da pele. É só puxar. E aí eu faço aqui 2 nós. Deixa eu prender primeiro antes. A gente vai subir 4 carreiras, contornando esses 18 pontos. Deixa eu prender aqui. 2 já é mais que o suficiente. Eu consigo puxar para poder fazer os nozinhos. 1, 2. Também preciso subir o meu marcador para esse último ponto aqui. Vou guardar o fio aqui que a gente deu os nós. Pronto, só o marcador e o do novelo. Esse da pele a gente vai usar depois. Vou subir agora 4 carreiras, contornando os 18 pontos. Temos aqui as 4 carreiras, marcador para cima. Para terminar, vou fazer apenas 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e a gente já termina essa segunda perninha. Vou fazer a mesma coisa aqui, pintar um pouquinho na frente. Nesses 3 pontinhos aqui, os 3 aumentos, só encostar um pouquinho. E sujar assim. Cadê a outra? Que aí ficam as 2 sujinhas já. Marcadas. Vamos unir as pernas. Para isso, depois desses 5 pontinhos, agora a gente vai começar da carreira 1, que é a união das pernas. Então, vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora a gente começa da carreira 1, que vai se juntando essas pernas. Vou tirar o marcador daqui, que a gente vai usar ele daqui a pouco. Para unir, vou pegar a primeira perninha e vou encaixar naquele ponto em que eu levei o fio lá para trás. Eu terminei aqui, levei o fio lá para trás, é só encaixar no próximo pontinho. Vou trazer para perto aqui da agulha. Pode soltar essa primeira perninha, vamos trabalhar só nessa. A segunda perninha, vamos trabalhar na primeira. Já fazendo aqui ponto baixo. Temos 18 pontos nessa perna, então vou fazer os 18 pontos. Não se preocupa que essa perninha que tá solta, que ela tá girando. Ela pode girar, ela pode fazer várias voltas, fazer vários nós. Depois a gente vai alinhar e pegar ela do jeito certo. Esse aqui é o meu último ponto, o 18. Pronto. Terminei, então. Aqui tá escrito aí 18 pontos, 3 nas correntinhas por 2 vezes, então já terminamos os 18 pontos. Agora vamos para 3 pontos nas correntinhas. Primeiro eu preciso alinhar, que essa perna aqui não tá nem reta. E aí eu vou olhar pela parte de trás se as correntinhas estão organizadas. Elas não estão. Então eu vou girar.
olhar pela parte de trás, aqui no calcanhar, para ver se está organizado. Agora eu consigo identificar aqui todas as correntinhas, então agora tá certo. Então, agora eu seguro direitinho, para que ela não gire mais, e eu vou pegar essa alcinha aqui de baixo da primeira correntinha. E eu vou puxar aqui, ó, para deixar bem apertadinho, para não ter buraco, e fazer logo meu primeiro ponto baixo na correntinha. Repara que as alcinhas já viraram. Então, agora, eu tô pegando aqui, ó, nessa alcinha, que era a de trás, só que agora ela ficou pra cima. Pra fazer o segundo. E do ladinho aqui, o terceiro. Eu ainda tenho, nessa parte de trás aqui, a alcinha de cima, pra gente poder pegar quando a gente estiver passando ali pela parte de trás. Então, terminamos a primeira sequência de 18 pontos e 3 na alcinha. Vamos para a segunda, contornando os mesmos 18 pontos, só que da outra perna. Então, daqui, eu vou encaixar no primeiro ponto. Esse aqui já tem gente, né? Esse aqui já tá ocupado. Vamos pro próximo. E aqui eu começo a contar os 18. Conta os 18, tá? 17, 18. E agora, 3 pontos nas correntinhas. Virando aqui, ó, eu preciso identificar onde que estão as 3 alcinhas. Assim ficou bem fácil, né? Dá pra ver aqui. Eu encaixo logo na primeira, ponto baixo. Na segunda, ponto baixo. E agora na última aqui, ponto baixo. E terminamos. Fizemos os 18 pontos e 3 nas alcinhas pela segunda vez. Temos 42 pontos. Vou encaixar meu marcador agora nesse último ponto. Vou empurrar o restinho aqui pra dentro. E agora eu vou contornar esses 42 pontos por 5 carreiras. A gente vai fazer no total aqui de 8. Né? Se você estiver usando a mesma cor ainda da pele, não trocou para fazer tipo um shortinho embaixo da saia, sobe as 8 carreiras. Eu vou fazer 5 nessa cor, com esse rosinha. Depois eu vou trocar daquele mesmo jeito que a gente trocou aqui nas pernas, de jeito simples. Para a pele, de novo, e vou subir mais 3. No total, 8 carreiras. 5 com rosa, 5 com esse aqui da pele. Se você estiver fazendo só a pele, já sobe logo os 8. Muita atenção logo nesse primeiro pontinho, que ele tá muito escondido. O mais organizado, pontinho direitinho, é esse aqui. Mas esse não é o primeiro. O primeiro é esse aqui embaixo. Então, só nessa carreira, a gente precisa contar para ver se realmente tem os 42 pontos. Se não tiver os 42, se você chegou até o final e só tem 41, não desmancha tudo, não volta. Chegando no último ponto, você faz mais um, então um aumento no final, só para ter os 42. Então, vou fazer essa primeira carreira aqui contando. Se não tiver, eu acrescento um ali no final e continuo subindo todas as outras carreiras. Não vai fazer diferença esse aumento ali no final. Continuo subindo todas as outras carreiras agora certinho com os 42. Lembrando, 5 no rosa e 3 na cor da pele. Então, 5 carreiras com a mesma cor do shortinho e mais 3 com a cor normal da pele. Vamos fazer agora carreira de diminuição para a gente poder começar a criar uma cintura aqui. E essa sequência vai ser de 5 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência por 6 vezes e no final vamos ficar com 36 pontos. Então, 2, 3, 4, 5 e diminui. Pronto, depois é só contar até 5 e diminui assim até o final. Depois disso, a gente sobe o marcador e faz uma carreira de ponto baixo contornando os 36 pontos. Marcador para cima, depois dessa carreira de 36 pontos. Fazer mais uma diminuição, agora a sequência de 4 pontos. E uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e diminui. Espera aí que escorregou. Pronto.
e diminui. Agora sim, vou fazer essa sequência. A gente, olha como já tá fechando aqui, né? Já tem quase que uma cinturinha formada. A gente vai para 30 pontos depois dessa carreira. Terminei aqueles 4 pontos e uma diminuição. Vamos trocar de cor para saia e eu vou usar esse aqui, que é o que se parece mais, é o bege mais próximo que eu tenho. É o 702, o nome dele é palha, o nome da cor. Vou trocar de cor do mesmo jeito que a gente já estava fazendo antes. E uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou contornar os 30 pontos que a gente já tinha aqui. Já vou puxar essa pele aqui para fazer 2 nós no começo da saia. A saia pode ser de qualquer cor, inclusive você pode fazer ela de vestidinho, com a roupinha toda vermelha. Azul. Vou terminar então essa volta. Vou passar esse marcador para cima. Próxima carreira é também os 30 pontos, mas pegando só na alça de trás. Vou deixar a alça da frente para que a gente consiga fazer a saia. Peraí, é só no ponto de trás. É que esse aqui ficou bem apertadinho, que eu fiz o nó muito apertado. Pronto. Então, a carreira inteira só na alça de trás. Chegando no final, vou cortar o fio. Pode deixar ele aqui em cima. A gente vai fazer agora de cabeça para baixo. Esse último pontinho aqui, que tem em cima do marcador, vai ser o nosso primeiro ponto. Essa alcinha aqui. Mas pra gente começar, eu vou deixar um pouquinho de fio aqui na frente, nó corrediço. E eu vou começar com uma laçada. E aí você segura aqui, pra não deixar ela correr, porque ela sai. Então, começa com uma laçada, que a gente já vai começar com ponto alto. A gente vai fazer a saia inteira em ponto alto, que é muito mais rápido do que fazer carreira por carreira com ponto baixo. Uma carreira em ponto alto são 2 de ponto baixo, o tamanho dela. E aí, com a laçada aqui na agulha, a gente já encaixa na primeira alcinha, traz o fio pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2, um e o outro aqui em cima. Então, já tem aqui um ponto alto. Eu vou fazer a sequência de um ponto sozinho e 2 pontos juntos. Então, um ponto e um aumento. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos. Vou fazer assim por toda a volta. A gente tem 30 pontos. E no final vamos ficar com 45. Fiz aqui 2 repetições dessa. Não precisa contar que são 15 vezes. A gente só vai contornar até chegar aqui no final. E eu mostro como é que a gente vai fazer para subir. Fiz toda a volta. Já temos aqui os 45 pontos. Então, vou passar esse fiozinho ali pra trás. Pra gente poder emendar aqui, eu vou fazer um ponto baixo nesse primeiro pontinho aqui em cima. Passa o fio aqui do novelo por cima do nozinho pra ficar melhor. Então, aqui, um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo comum assim. Vou usar essa alcinha aqui da ponta pra poder segurar o meu próximo ponto baixo, que eu vou fazer outro aqui em cima. Pronto. E aí fica parecido, né? Um pouquinho parecido com um ponto alto da mesma altura. E vou fazer um ponto para cada ponto. Então, aquele ali já conta como um ponto alto. Fica só um pouquinho menor. Se você sentir necessidade, você continua, você faz 3 pontos. Mas pra mim, fica bem parecido. Aqui, aquele pontinho. Tem até a alcinha aqui na frente, ó, do ponto alto comum. E aí, a gente cria também essa alcinha aqui. E agora é só um ponto para cada ponto. E sempre no final vou fazer daquele mesmo jeito, aqueles 2 pontos. Faz um ponto baixo, porque a gente não vai trabalhar em carreiras circulares. A gente vai terminar essa, quando chegar aqui, encaixa aqui em cima e faz um ponto. Pega nessa alcinha aqui de dentro e faz outro ponto baixo, para ter um em cima do outro, a mesma altura do ponto alto. E continua fazendo assim, por várias carreiras. E aí, o tamanho dessa saia é o tamanho que você quiser. Vou mostrar aqui
como que pode ser interessante e quantas carreiras eu fiz. Eu terminei de subir aqui as carreiras, eu fiz 8 depois daquela de aumento só. Tem aqui um ponto e um aumento, e aí eu subi mais 8 além dessa aqui, então não conto com essa primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz o suficiente para ficar acima do joelhinho. Se eu fizesse a 9ª carreira, iria cobrir os joelhos, mas aí eu já não gostei tanto porque eu queria que mostrasse. E para terminar, cortei o fio, puxei e vou encaixar aqui numa agulha. Já encaixado na agulha, eu pulo esse primeiro pontinho aqui, que na verdade é aqueles 2 pontos baixos. Vou no segundo, encaixo de baixo para cima, passando com o fio lá para trás. Deixo assim, ó, bem pertinho. E agora eu vou encaixar no último ponto, levando essa agulha lá para trás também. Fechamos aqui com um ponto falso e fica bem direitinho. Agora, a gente pode caminhar com esse fio, é opcional, até chegar aqui embaixo pra gente poder fazer 2 nós. Então, é só passar por dentro de algumas alcinhas, ó. Trazendo o fio aqui pra baixo. Não pode puxar muito, senão esse ponto aqui ele não vai ficar tão direitinho. Se você quiser puxar, segura aqui, e aí sim você consegue puxar pra deixar esse fio mais reto. Esse é o avesso do vestido e na parte de trás. Então, por mim, tudo bem fazer desse jeito. Acho bem mais simples. Chegando aqui embaixo, vou diminuir para me facilitar e aqui 2 nós. 1. 2. Agora sim, corta aqui. E coloca a saia pro lado certo. E ficou aqui o acabamento feito. Então, esse é o fim da primeira aula, que a gente chega, faz aqui os pezinhos, com saia, metade do corpo. Na segunda aula agora, a gente vai fazer a outra metade, depois a cabeça.